Dia, meu amado em Cristo Jesus, que Deus abençoe sua vida. A palavra do Senhor hoje está em Atos, mas o personagem em evidência é Pedro. Pedro era um apóstolo do Senhor nosso Deus, que ele era fiel na pregação da palavra, no ministério, cumprindo aquilo que Deus determinou na vida dele. E isso era realmente prazeroso aos olhos dos apóstolos, em especial nesse vídeo, no ministério de Pedro. Então Pedro, ele constantemente pregava a palavra de Deus e a igreja crescia. Aonde? Nas regiões da Judéia, nas regiões da Galileia, nas regiões de Samaria. Tanto que dentro desse ministério abençoado de Pedro, fervoroso, nós temos a história de Enéas, que era um paralítico, e por intermédio da vida de Pedro, claro, sob a determinação do Senhor, Pedro então, usando o nome de Jesus Cristo, pediu que aquele homem se levantasse no nome daquele que é perfeito, que é Cristo, e Enéas recebeu saúde, recebeu a cura. Isso gerava um grande impacto na igreja que já estava crescendo, em paz, lutando, se enchendo do Espírito da verdade, mesmo assim em meio às perseguições. Em outro sentido, numa situação, nós temos aí Tabita, que também era chamada de Dorcas. Essa era mulher também de um coração maravilhoso, temente a Deus. Ela então morreu. E chamaram Pedro para que desse essa assistência. E ali existe um episódio maravilhoso, que Pedro então, no nome de Jesus, também ressuscitou. Glória a Deus, Tabita. Tabita foi ressuscitada, Deus usando Pedro como vaso. É claro, quem ressuscitou acima de tudo foi a autoridade do nome de Jesus Cristo. Isso tudo é um dos exemplos maravilhosos como Deus usou a vida de Pedro, o apóstolo, para pregar, para ministrar a palavra de Deus e operar cura no nome de Cristo Jesus. Mas existia um outro personagem, que era o centurião Cornélio. Ele tinha sobre a sua guarda 100 homens. Esse centurião, no capítulo 10, diz assim: e havia em Cesareia, uma cidade litorânea ali das terras de Israel, um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Pois bem, e aí? E o que eu tenho a ver com isso? Preste atenção. Ele era um centurião da corte chamada italiana. Porém, olha só o que agrada aos olhos do Senhor. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Será que, na visão de Pedro, ele imaginaria que ele estaria naquela região, ali na chamada corte italiana, falando com um homem realmente que, para a sua cultura e religiosidade, não era possível? Era considerado como uma ilicitude? Diz então ainda a respeito de Cornélio: esse, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então esse Cornélio, centurião da corte chamada italiana, ele era um homem generoso, um homem cortês, um homem que orava e ele temia ao Senhor. Mas preste bem atenção, não estava no rol de limitação aonde os apóstolos pregavam a palavra em Cesareia, em Jope, em Gaza, em Tiro, em Sidom, em Samaria, em Betânia, em Caná, em Cafarnaum, em Jerusalém. Estavam limitados ali nas terras de Israel. Mas esse homem, por tudo que ele fazia, a oração dele chegou como um cheiro suave aos céus, ao altar de Deus. E aí Deus, como amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, iniciou ali um novo processo para abraçar todos esses que Deus ama, sem acepção de pessoas. Então Deus, através de um anjo, trouxe uma mensagem, uma visão, para que Cornélio fosse em direção a Pedro, que estava nas suas regiões pregando e tratando do seu ministério, porque Deus tinha um propósito. Então Cornélio, sendo agraciado por essa visão,
respeitando e obediente a esse chamado, chamou 2 de seus criados e um soldado, e foi então contado-lhe o que aconteceu com ele em visão a esses que com obediência foram então aonde estava ali Pedro, e chamou para que voltasse, que fosse então aonde? A Cesareia, e que Deus ali estava colocando algo no coração de Cornélio, e que na casa de Cornélio Pedro saberia o que Deus tinha a ser resolvido ali. Pois bem, nesse interim, enquanto o anjo do Senhor conversava com Cornélio, também Deus já estava preparando o coração do discípulo, do apóstolo Pedro, para que o seu campo de atuação realmente se estendesse, não limitado às terras de Israel, não limitado a Galiléia, Samaria e Judéia, mas que o evangelho, além de ser pregado aos judeus, que também fosse pregado a outras nações. Mas até então Deus estava preparando. O coração de Pedro não tinha essa visão plena, e nessa ocasião, obediente também, assim como Cornélio teve um chamado, Pedro também estava sendo preparado e teve uma visão. Essa visão de Pedro ele não entendeu bem, mas ele, sabendo que aqueles 2 criados que apareceram à porta de Pedro com o soldado, trouxeram a palavra, ele, obediente, dirigiu-se à casa de Cornélio. E interessante que ali diz o seguinte: e no dia imediato chegaram a Cesareia, quem? Pedro, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Então, os parentes e amigos mais íntimos estavam ali. Eu entendo que a casa de Cornélio estava cheia de pessoas para recepcionar o apóstolo Pedro. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-te, que eu também sou homem. É uma grande lição para as nossas vidas. Nós devemos adorar simplesmente, absolutamente a Deus. E falando com ele, entrou, achou ali muitos que haviam ajuntado, e disse-lhes, presta bem atenção, normalmente Pedro, ele não tinha essa amplitude de ministério, ele não tinha ainda a visão que o evangelho era para todos mesmo, e na verdade, então o seu ministério estava confinado, limitado ali nas terras de Israel. O versículo 28 do capítulo 10 de Atos diz assim: e disse-lhe Pedro, então, já dentro da casa de Cornélio, esse Cornélio, um centurião da corte chamada italiana, e ali aconteceu, vós bem sabeis, olha Pedro falando com Cornélio centurião, vós bem sabeis que não é lícito, ou seja, não está dentro da lei, a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Você viu a limitação que tinha de ministério, de campo, de seara que é grande? Pedro entendia que aquilo não era lícito. Vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por quê? Porque Deus ama todas as pessoas. Deus ama a mim, Deus ama a você. Mas cuidado, que muitas das vezes eu e você rotulamos as pessoas. Aqueles heavy metals, aqueles punks, aqueles tatuados com piercing. Meu querido, isso não é o teu papel de colocar rótulo nas pessoas, e nem o meu. Mas infelizmente nós deixamos entrar no nosso coração essa marca tenebrosa que nos afasta do próximo. E na verdade Deus quer que sejamos únicos, firmes em Deus, cada um na sua vida. Deus é que sabe todas as coisas, e é o Espírito Santo de Deus que vai convencer cada um de nós a respeito dos nossos atos, a respeito dos nossos erros. Então, no 29 do capítulo 10, diz ainda: por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandasse chamar-me? Então, como Deus o chamou em visão, ainda lá nas regiões da Galiléia, da Judéia e de Samaria, Pedro veio sem contradizer, sem questionar, porque ele tinha recebido de visão o chamado do Senhor para essa obediência e ir em Cesareia, e perante quem?
perante Cornélios, que ele era centurião da corte chamada italiana. E aí Cornélio explicou a visão que ele teve. E ali foi trabalhado o ministério do Senhor Jesus. Pedro então abriu a sua boca e falou a respeito do plano da salvação. Algo interessante que aconteceu, que o Espírito Santo desceu a todos os gentios. E isso para surpresa de Pedro. Mas se Pedro não fosse obediente à voz do Senhor, será que esse milagre se estenderia na casa dos gentios Cornélio e toda a sua parentela e amigos que estavam ali presentes? No 44 diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, porque então Pedro falou de Cristo Jesus e do seu ministério e tudo aquilo que Cristo fez, do plano da salvação. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, sobre os gentios. Pedro ficou atônito, ficou ali realmente, talvez parado, mas glória a Deus, por ser um homem do Senhor, ele tinha discernimento suficiente em obediência para entender que a palavra do Senhor é para todos, que o amor de Deus é para todos, que a salvação é para todos que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Meu querido, o Espírito Santo derrama a tua vida na minha vida, sem acepção de pessoas. Então não crie barreiras. Se a pessoa realmente é assim, é assado, se ela professa tal fé ou não, descansa. Você não está como juiz. Deixa Deus fazer a obra. É o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. Não seja juiz, porque o juiz todo-poderoso, eterno e soberano é o nosso Deus. Deus sabe todas as coisas. E diz mais assim: porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Receberam como nós o Espírito Santo? Então vamos lá para o batismo. Para com frescura, para de questionamento, para de julgamento. As nações estão abertas, a palavra é para todos. Não fique ali realmente rotulando as pessoas, achando que você não pode alcançá-las. Amado, se o Espírito Santo, assim como na vida de Pedro, lhe chamar, aonde quer que você for, aonde estiver ali os grupos sociais, qualquer que sejam, faça como Pedro, seja obediente e vá simplesmente ser sal e luz e pregue a palavra do Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Então, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então Deus não faz acepção de pessoas. E o versículo 34 desse mesmo capítulo 10 diz assim: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Meu amado, seja qual tribo você for, aceite Jesus no seu coração, que Deus está aberto para derramar sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus e assinalar ali o seu nome no livro da vida. Que Deus abençoe, que seja quebrado todas as barreiras, você que já é convertido, e que você possa pregar a todas as pessoas, independente da profissão, independente da fé que elas abraçam. Pregue a Cristo e deixe Cristo fazer a obra na vida de cada um deles, porque a palavra, ela é a autoridade. Que Deus abençoe a sua vida. Amado, se sentir no coração, compartilhe essa palavra com outrem, para que o Evangelho seja disseminado na face da terra. Não apenas essa palavra, mas todos aqueles que têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a sua quarta-feira poderosamente, hoje para todos sempre. Amém, amém. Lembre-se, daqui, capítulo 10 de Atos 34. E abrindo a boca, abra a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E assim, nessa história, todos ali na casa de Cornélio receberam a salvação, receberam o derramar do Espírito Santo de Deus e foram batizados. Receba essa bênção sobre a tua vida,
no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus pela tua vida.